time do Al Hilal, até pelo próprio investimento, mas o Fluminense, o time macho, viu, JF? É verdade. O time de guerreiros foi lá, fez 1-0 no momento em que o Al Hilal criava boas oportunidades, sofreu o gol de empate, faz o 2-1 no segundo tempo, leva uma pressão tremenda nos últimos minutos, principalmente naquela fase dos acréscimos do árbitro da partida. O time do Al Hilal no ataque toda hora, tome cruzamento, zagueiro tira a bola de cabeça, zagueiro tira a bola de bicão, uma pressão danada, mas o Fluminense, time de guerreiros, está na semifinal, ou seja, já temos um clube brasileiro, no caso o Fluminense, entre os 4 melhores da Copa do Mundo de Clubes. Parabéns ao torcedor do Flusão que acompanha o nosso Vale Esportes. E essa classificação rende aos cofres do Fluminense, Marco, mais 113,8 milhões de reais. Ao todo, o Fluminense, com essa classificação de hoje, fatura, já tem garantido 329,44 bilhões de reais. Pois rapaz. Muita grana. Muita grana, muito merecido. E observando os jogos do Fluminense, eu vi a grande maioria dos jogos do Fluminense. O Fluminense é aquele time, João Filho, que além de, claro, tem o talento, tem a capacidade, tem o esforço dos seus jogadores, tem um esquema tático muito bem organizado pelo Renato Gaúcho, o treinador, mas o Fluminense é aquele time que tá tudo dando certo para ele. É verdade. Não é verdade? É verdade. Até nos momentos em que o adversário é superior, que o adversário pressiona, o Fluminense dá uma escapada ali e acaba fazendo o gol que lhe dá uma certa vantagem, depois leva uma pressão tremenda. Foi assim contra a Inter, foi assim hoje nos minutos finais também. Mesmo desta forma, consegue segurar o resultado. Fez um belo jogo contra o Borussia também, né? É verdade, Ainda na primeira fase. Não foi tão bem contra o Mamelodi nem contra o Ulsan, mas fez o que era necessário. Exatamente. Ganhou quando tinha que ganhar. Precisava do empate contra o Mamelodi, empatou, mesmo sem um futebol brilhante. E nos jogos decisivos, o Fluminense tem se demonstrado um time muito competente. É o time brasileiro de menor investimento nessa Copa do Mundo. E dos 8 times das quartas de final, é o time de menor investimento também, mas é o primeiro a garantir classificação, até porque outros jogos ainda não foram realizados, mas já está entre os 4 melhores da Copa do Mundo. E olha, a gente fica feliz em ver o Fluminense chegar numa fase tão importante da competição, e aí vai esperar o vencedor do jogo de logo mais entre Palmeiras e Chelsea. Como você bem disse, poderemos ter uma semifinal brasileira, o que significa dizer que caso o Palmeiras venha a se classificar, um brasileiro já estará na decisão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, esperando aí o adversário que vem do outro lado da chave. Amanhã tem PSG e Bayern de Munique, amanhã tem Real Madrid e Borussia Dortmund. Enfim, vamos aguardar. Logo mais às 10 da noite, a bola vai rolar para o duelo Brasil contra a Inglaterra, ou Palmeiras, time brasileiro, contra o time inglês do Chelsea. Já nesse jogo eu vejo um favoritismo um pouco maior para o Chelsea com relação ao Palmeiras do que eu observava do Al Hilal com relação ao Fluminense. O Chelsea é um time que tem um investimento gigantesco, e aí você pode dizer, sim, mas futebol não ganha, dinheiro não ganha jogo. Não é que o dinheiro vai entrar em campo, mas vai entrar em campo aquele jogador de melhor qualidade, que é mais caro, e que muitas vezes pode decidir um jogo. Aí a questão, Marco, você tocou num ponto importante. Futebol, o dinheiro não entra em campo. O Al Hilal tem um investimento milionário. Tirou nada mais, nada menos que o Manchester City da Inglaterra. E hoje caiu para o clube de menor investimento na competição, né? É por isso que o futebol, ele é tão impressionante e é tão fantástico, porque ele permite que, às vezes, um clube de menor investimento e, às vezes, um clube até de menor qualidade, eu não estou me referindo aqui ao Fluminense, não, nada longe disso, mas, às vezes, um time menor consegue ganhar de um time maior. Mas a tendência
é que os clubes mais ricos conquistem sejam os favoritos. a maioria dos títulos. Exatamente. Se você pegar quem é a maioria a maioria das vezes em que os clubes brasileiros são campeões de Libertadores. Por quê? Porque tem uma condição melhor do que os argentinos, do que os paraguaios, do que os uruguaios, né? Quem é que é mais vezes campeão no futebol brasileiro? É o Palmeiras, que tem muita grana, é o Flamengo, é o Botafogo, O Atlético Mineiro. que tem muito investimento. Então, não é que o futebol, não é que o dinheiro seja determinante. Senão não precisava nem ter o jogo. Bastava apenas você somar ali quem tem o elenco mais caro e dava o título para ele. É verdade. Mas que um elenco melhor lhe proporciona ter mais chances de ganhar, isso é questionável, né? E dentro dessa linha de raciocínio, é por isso que eu acho que o Chelsea é favorito para ganhar o jogo do Palmeiras hoje. Sim. Até porque, além dessa melhor condição financeira e atletas individualmente falando com mais qualidade, João Filho, o Chelsea vai enfrentar um Palmeiras que tem 75% da sua zaga totalmente reserva. Né? Os dois zagueiros titulares não jogam, um por motivo de contusão, outro por suspensão por cartão. O lateral esquerdo, que eu acho um baita de um jogador, que é o Piquerez, também está fora. Vai entrar um jovem da base, um jogador que até é questionado pela própria torcida, não tem tanta experiência em jogos decisivos, nunca se firmou como titular, que é o Vanderlan. Só tem 2 titulares da defesa, né? O goleiro e o Giai. E se você pegar a linha defensiva com os 4, só tem um, que é o lateral direito, né? O Giai. Os outros 3 são reservas e que costumeiramente até não jogam. O Mikael fez pouquíssimas partidas pelo Palmeiras, o Vanderlan também. O Bruno Fux também, né? O Bruno Fux chegou esse ano. Era um jogador reserva do reserva no Galo, e tá aí tentando agora se apresentar bem no Palmeiras, enfim. E teve uma boa apresentação contra o Botafogo. É um jogador muito raçudo, Aí você me pergunta, o Palmeiras pode conseguir a classificação? Claro que pode. Claro que pode, né? O Palmeiras é um time muito competitivo. Até porque vai jogar e tem totais chances, assim como o Chelsea também, de conseguir a classificação. Agora não se pode negar que o favoritismo não é o meu favoritismo, nem o do João Filho, longe disso. Mas o favoritismo no futebol aponta para o Chelsea. O favorito é o Chelsea. Né? O favorito a ganhar o jogo é o Chelsea. Você vai me dizer quem é favorito para classificar? Real Madrid ou Borussia Dortmund? Claro que o Real Madrid é favorito. Isso não significa dizer que o Borussia Dortmund não possa eliminar o Real Madrid. Mas temos um favorito, que é o Real Madrid. Que é o Real Madrid. Como hoje temos um favorito, que é o Chelsea, para ganhar a vaga. PSG e Bayern tem favorito? Aí, João Filho, aí eu te peguei. Talvez um pequeno favoritismo ali pro PSG, mas esse time do Bayern também é muito bom, né? Mostrou isso contra o Flamengo, dominou o jogo contra o Flamengo do primeiro ao último minuto. Mas com o devido respeito, Marco, não precisava mostrar. Eu quero ver amanhã com um time que possa bater de frente com ele. Do mesmo tamanho, possa bater de frente com ele. É verdade. Ele acelerou quando o Flamengo fez 4. Contra o Flamengo não dá para fazer comparação, porque se ele quisesse acelerar ali, era o desmantelo. Contra o Flamengo, a impressão que eu tive, até no momento em que o Flamengo tomou mais o domínio da partida, é como se houvesse uma certa permissão do Bayern. Foi. Tipo assim, abrir 2 gols, pode vir, Flamengo, aqui um pouquinho. Aí o Flamengo fazia um gol. Aí ele, tu fez um gol, ele ia lá com a maior facilidade, fazia outro. Então assim, foi um jogo totalmente controlado nas mãos do Bayern. Acredito que amanhã vai ser diferente. Eu quero ver ele bater de frente com quem que é igual. Do mesmo tamanho, do mesmo tamanho dele. Briga Quero ver. de cachorro grande. Exatamente. Amanhã. Mas, João Filho, do jeito que o Fluminense conseguiu a classificação, tomara que mais tarde também, pelo menos, claro, todo mundo sabe, a nossa torcida aqui, para que o Palmeiras passe pelo Chelsea. Mas é difícil, João. O Chelsea pode ter um desfalque, não é por contusão. É o atacante português, o Pedro Neto. Ele era muito amigo do Diogo Jota, português, que lamentavelmente faleceu ontem em um acidente de carro lá na Espanha. E as informações é que o Pedro Neto sentiu muito, está tendo todo um acompanhamento por parte do pessoal da psicologia do Chelsea. O treinador deixou ele à vontade, só você vai jogar se você se sentir bem.
a gente está aqui com você. É um jogador que é considerado titular da formação do Maresca, Enzo Maresca, que é o técnico do Chelsea, mas pode ser que o Pedro Neto não atue hoje devido à questão psicológica. Mas eu acho que ele vai pro jogo, sabia, João Filho? Até porque, é claro, cada um assimila de uma forma o lamentável acidente de ontem com o Diogo Jota. Mas se eu sou o Pedro Neto, eu faria era questão de jogar e jogar muito para se classificar e oferecer a classificação e assim ao amigo como falecido. tivemos dois jogadores hoje do Al Hilal que são portugueses, o Rubem Neves e o João Cancelo, que foram colegas do Diogo Jota na seleção portuguesa e sentiram demais, choraram hoje antes da bola rolar, e a situação do Pedro Neto é semelhante e pode ser que ele não entre em campo justamente por estar bastante abalado, mas enfim, só vamos saber se ele vai pro jogo ou não mais tarde. Mas não esquenta não, porque se ele jogar tem Vanderlan para marcá-lo, tá certo? Tem Aníbal Moreno lá para pegá-lo. Não, mas quem bate de frente com ele ali é o Vanderlan, né? É o Vanderlan. Que ele é ponta direita e o Vanderlan é lateral esquerdo, isso, né? é verdade, é verdade. Mas vamos aguardar, né, E João se Filho? passar pelo Vanderlan tem Micael. Não custa... Ixi, Mário. Não custa nada sonhar, né, João Não, Filho? não, sonhar não custa nada. Mas olha, brincadeiras à parte, parabéns ao torcedor do Fluminense. Sinta muito orgulho. E mais um gol do Hércules, viu? É, o Ele Hércules. fez gol contra a Inter de Milão, fez o segundo gol que confirmou a classificação, e hoje o segundo gol da classificação do Fluminense foi novamente do Hércules, né? O Hércules, que pra quem não sabe, jogou no Crato, numa determinada situação. Ele não é da nossa região, não foi revelado pelo Crato, mas até para explicar, houve uma época aí, eu não me recordo bem o ano, em que o Crato fez uma parceria com o Atlético Cearense. E a presidente do Atlético Cearense, a dona Maria na época, ela emprestou grande parte do elenco do Atlético Cearense para jogar a segundona pelo Crato. E aí o Hércules veio no meio desses jogadores. Veio no meio. Então o Hércules, que hoje está entre os 4 melhores clubes do mundo, vestindo a camisa do Fluminense lá nos Estados Unidos, já jogou no Crato, já bateu muita bola no Mirandão. Já. Jogou no Romeirão Antigo, o Hércules, Pedro? Você lembra? Eu acho que não. Se ele teve no Eu acho que Romeirão ele Antigo. jogou. Era uma época em que Nossa o Crato... produção vai pesquisar. eu acho que na época o Crato não enfrentou nenhum time de Juazeiro. Não, Era a né? segunda divisão. Acredito que naquele tempo os 2 times de Juazeiro estavam na primeira. Mas eu acho que em outros clubes, como, por exemplo, Fortaleza, algum outro clube, ele possa ter vindo para Juazeiro para atuar, com certeza, com certeza. Possa ter. Ele fez gol Atlético Cearense, né? Pelo Jogou Atlético muitos anos pelo Cearense. Atlético Cearense. Ou seja, o Hércules rendeu um bom dinheiro ao Fortaleza, né? Pela negociação que o Fluminense pagou para ter os direitos federativos do atleta junto ao tricolor do PC. Toca o barco, JF. Em Juazeiro são 18h27, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, aqui na cidade, para toda a nossa região. Manda aqui um grande abraço pro amigo Paulo Dantas, da Protebem, tá sempre ouvindo a gente. Protebem conosco no Timaço na Vale FM. E olha, meu amigo, você vai aí ter a garantia do seu veículo, do seu carro, da sua moto. Não dê bobeira não. Não vacile não. Não vacile não, porque aqueles meninos estão aí passando a mão. Os malas estão aí com tudo. É, meu amigo. Então, para você ter a sua moto garantida, né, o seu veículo, o seu carro, enfim, contra roubos, furtos, colisão e tudo mais, garanta a proteção do seu veículo com a Protebem. Ligue para 981 52 87 69. O pessoal tá vendo, viu? Tá. 981 52 87 69. Fale com meu amigo Paulo Dantas e contrate os serviços da Protebem. Estamos aqui na torcida, viu, Jara? Tomara que logo mais dê certo, né? Brasileiro e brasileiro. Aqui no Timaço a gente fala também, sabe de quem? Do Motel Imperial. Tá com novos apartamentos, muito mais aconchegante para momentos marcantes, ao lado de alguém muito especial para você. Motel Imperial proporciona total conforto, higiene, qualidade e segurança, a total discrição no atendimento. O Instagram, @Motel Imperial Oficial. O endereço na Engenheiro José Walter 280, no bairro Antônio Vieira. A direção geral é dele, Marco Valério, diretor-geral lá do CT do Guarani. André Lemos. Primeiro suplente de vereador, logo vai estar assumindo a cadeira da Câmara Municipal, hein? Nosso querido André Lemos. Agora eu me lembrei de um amigo meu ali que trabalha no centro da cidade. Eu tô com a camisa preta, pra quem não tá vendo pelo YouTube. E aí ele passou e disse, já tá de luto?
Foi não. Foi. Já tá de luto, eu digo luto, eu nem me lembrei, né? Já tá de luto pela derrota Você hoje. devia ter respondido, né? Não, eu sou educado, João Filho, eu sou educado. Não, Eu digo, mas não, falou rapaz, é isso. porque eu tô trabalhando. Mas ele falou Aí isso. mais tarde ele falou, você Não tá vou de dizer nem qual luto time já? que ele torce, eu não vou dizer nem qual time que ele torce. Não. Ele é flamenguista, claro, né? E é? É, flamenguista, claro. Tá bom. Mas faz parte. Sinceramente, Bom, você acha que se o Flamengo tivesse disputando vaga pra semifinal, torcedor do Vasco ia torcer pelo Flamengo? É. Então, torcedor do Corinthians tem que ser contra o Palmeiras hoje, isso é absolutamente normal. Né? Mas tem Até um porque disputa vai torcer a favor. brasileiro. Aí o palmeirense ganha pra depois tirar onda com ele. Tinha Então um, deixa ele torcer contra. tinha um aqui na recepção Cada hoje, um tava que torça pelo revoltado. viu? seu, eu penso assim. Na recepção? Tinha um hoje na recepção, tava revoltado. Do Flamengo? Revoltado, sim. Dizendo o quê? Não, deixa pra lá. Perdeu, mas jogou muito. Bom, por aqui é um negócio de perder, mas jogou de igual pra igual, né? Mas fazer o quê? Onde? Por aqui a Onde foi de gente. igual pra igual? Estamos ao vivo pelo nosso canal do YouTube, o canal de Márcio da Vale FM, que tem o oferecimento da pizzaria Hamburgueria Val. Pode fazer o seu pedido e receber na sua casa a pizza mais gostosa do Cariri. O telefone, o contato 988429514. Aí foi a mosca que caiu na sua sopa, viu? Bom, a produção pesquisou aqui, o Hércules não atuou no Romeirão, até porque o Romeirão estava em reformas, né? Já para o projeto da Arena Romeirão. Ele atuou apenas no estádio Mirandão, na cidade do Crato. Na hora de abastecer, vá ao posto Asa Branca. Combustível com a qualidade da marca Petrobras, além de um atendimento especializado e preços muito especiais. Por exemplo, o etanol da Petrobras. Muita gente gosta de colocar etanol, até porque dá mais potência em alguns motores. Tá R$ 4,99, isto mesmo, R$ 4,99 para você abastecer no posto Asa Branca. E lembrando que foi inaugurada a loja de conveniência do posto Asa Branca, funcionando de 7 da manhã às 10 da noite. Olha, com aquele precinho muito especial. Posto Asa Branca, Rua Pedro Henrique de Souza, 1725, esquina com Avenida Manuel Coelho. É o seguinte, viu? Domingo tem Cariri da Sorte. Você vai começar o mês assim da melhor maneira possível, mês das férias, pois no próximo domingo do Cariri da Sorte, no quarto sorteio, tem um Onix 0 km mais R$ 5.000 esperando por você. Eu vou repetir, no quarto sorteio, carro zero, um Onix 0 km mais R$ 5.000 na sua conta e tem mais, hein? Um total de R$ 15.000 do primeiro ao terceiro prêmio. No Giro da Sorte você vai concorrer a mais R$ 5.000. Tudo isso com dupla chance de ganhar. Então não perca tempo. Garanta já o seu Cariri da Sorte. E a gente deseja boa sorte pra você. Tá certo, meu querido JF. Sigma Clínica de Gestão Ocupacional. Cuidar da saúde e segurança no trabalho da sua empresa é a nossa prioridade. Referência na região pela qualidade e rapidez no atendimento, garantido que você tenha tudo o que você precisa. Desde exames médicos ocupacionais até laudos técnicos de SST completos, laudos para aposentadoria e PPP. E atenção, hein? A Sigma tem o seu laboratório clínico pronto para atender aos exames dos colaboradores das empresas e também para você, cliente particular. Passou no médico, ele pediu exames laboratoriais, vá fazer com precisão e o menor preço na Sigma. A clínica da Sigma fica na Rua Padre Cícero, 941, no centro de Juazeiro, e você pode também agendar atendimento pelo WhatsApp 992220064. Além do Mirandão, o Hércules, quando aqui passou vestido a camisa do Crato, Marco, nós fizemos uma pesquisa mais aprofundada, jogou também lá no Mirandão. Quando o Crato foi jogar no Mirandão pelo Campeonato Cearense, o Hércules foi defender o Crato lá também no Iraldão, em Iraldão, Barbalha, né? no estádio. Jogou no Romeirão Novo, aquele jogo Barbalha 1, Fortaleza 2. Mas ele teve aqui no Romeirão Novo, né? Informações Ele- de JF com a participação do Papagaio. Ele veio com o Fortaleza já, né? É, 23 aqui, ó. Tá O certo. papagaio aqui é um espetáculo. Já pensou em se preparar para concursos públicos pagando menos de R$1 por dia? Pois isso agora é possível. Acesse a plataforma do ESC Cursos e prepare-se para os concursos da Polícia Militar do Ceará, Polícia Civil e Polícia Federal Administrativa, pagando apenas R$ 29,90 por mês. Na plataforma do ESC, você terá os seguintes benefícios: material atualizado, material disponível para download, simulados, mapas mentais, tira dúvidas com professores, questões comentadas e um banco de 200 questões. Meu amigo, quer estudar, quer passar no concurso público? Acesse o site www.esccursos.com.br. ESC Cursos
acreditar para vencer. Por aqui a gente fala também, sabe de quem? Do Instituto Juazeiro Bom de Bola. Venha conhecer o nosso projeto social. Atendemos jovens de 8 a 20 anos em vulnerabilidade social nos bairros Frei Damião e Horto. O apoio total ao Instituto Juazeiro Bom de Bola é da Lei de Incentivo, da Sejuve, da Farmácia. E quem idealizou esse projeto, Marco Valério, foi ele. Ele quem? Jackson Pilha. Grande Pilha. Tá certo. Carregue essa ideia. E lembrando que amanhã tem a final do Sub-17 da Liege. 9 da manhã lá do Campão do Horto. Daqui a pouco cada um vai dizer aqui pra quem vai torcer. Escolinha do Careca contra Campo Grande. Careca contra Suarez. Ô, gente, e são eles que vão jogar, é? JF, rapaz, acaba com isso. Ei, JF gosta do confronto, né? Rapaz. Conheça a Solução Produtos para Construção. Atenção, você engenheiro, construtor, dono de construtora imobiliária, amiga dona de casa. Sabia que em Juazeiro tem uma loja especializada em produtos técnicos para obras? A Solução trabalha com produtos para impermeabilização. Bateu uma laje na sua casa, tem que ter um produto para impermeabilizar, não é verdade? Ou então, aquela parede que fica fofa, fica caindo pedaço da tinta, é falta de um produto de qualidade que possa impermeabilizar a obra. Onde é que você encontra isso? Aonde? Na Solução. Solução tem tudo. Produtos para drenagem, Por isso é que produtos o nome, selantes. o nome já diz tudo. Solução. É a solução para o seu problema, né? Para recuperação estrutural, linha completa de aditivos para concreto e argamassa. Vai bater uma laje, quer que seja uma coisa de segurança? Então vá lá na Solução amanhã mesmo. Solução Produtos para Construção. Ainda tem facilidade para pagar, hein? Rua Manuel Casimiro, número 12, bairro Triângulo, ao lado da antiga Singer. Telefone 992228045 e tem o Instagram. @Solução Cariri. Nesse momento eu baixou o Kilmer de Campos em Marco Valério, né? O Instagram. Henrique Vidal, Instagram. Mas Kilmer chama também. É, também? Tá chama. certo. Instagram. Por aqui a gente fala também da Rastro Pneus, que é o local certo para você levar no seu carro, para fazer aquela revisão completíssima. Você pode trocar os pneus do seu carro, troca de óleo, freios, alinhamento, balanceamento, baterias, serviço de mecânica, enfim, é completo. A Rastro Pneus para você. O endereço na Avenida Padre Cícero, 1693, com o telefone. Diga o número. Então anote aí. 3587-4195. Repita, bebê. 3587-4195, bebê. Aliás, é aniversário dela hoje, né? Aniversário de bebê hoje? Marleide Duarte Cover. Ah, tá. É da Cover. Da Muito Cover. bem. Manda um parabéns pra ela. Muito bem. Marleide Duarte Cover. Comece no pão. Marleide Duarte Cover, meu amor. Um beijo pra você. Qual é o número, bebê? Parabéns, bebê. Esse JF é uma ganhão, viu? É, rapaz. Onde é que você vai comemorar com ela hoje? Produtos Panebon, pão nosso. Veio aqui, mas nosso e senhor massa disse, para não diga pastel não. Tasquinha, pão hot dog, hambúrguer Panebon, pão nosso, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas. Tem também os sequilhos. Saquilhos. E chegou Daniel Produtos Vidal. Panebon, pão nosso e massa para pastel Tasquinha, a combinação perfeita para o sucesso, um bom paladar e uma ótima alimentação. Bom, por aqui também a gente fala, sabe de quem? Da Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço, satisfação. Nosso querido Francisco aqui, grande, do setor de segurança da Vale Todo FM. Francisco é chico, JF? Francisco é bom. Esse aqui é gente boa demais, gente Aí da tá melhor certo. qualidade. Alfa Vidros na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço, satisfação. Alfa Vidros é completa, cortinas de vidros, box espelhos e esquadrias, na Avenida Letícia Pereira. Letícia. 950, o WhatsApp da Alfa Vidros é o 99812-5851. Meu amigo quer nem saber, quando terminar aqui o programa eu vou comer um baleia burger com meu amigo Jade Guga. Muito bem. Baleia burger, o suco pra mim é o de cajá. Cajá, pra mim é de cajá. Só entra cajá no baleia, só tem suco de cajá quando esse homem vai. É. Ah, Só. Não tenho culpa se eu tenho moral com o Arlindo. Agora aquele maracujazinho. Primeiro, eu acho a camisa do comercial bonita, né? essa eu aqui acho. do ano passado, Tem já gente era que ruim, acha- imagina desse ano. Tem gente que acha feio. Tem gente que não gostou. Tem um amigo meu aqui, não é ali não, é aqui. Não gostou? Tem um amigo meu aqui que não gostou da camisa nova. Valeu, tá sabendo? O Delton Sá, rapaz, com toda aquela
fidalguia dele, mostrou pra gente toda a gentileza do Delton Sá. Delton Sá é um cara gentil, né? Só trata todo mundo bem. Aí ele mostrou aqui o novo uniforme do comercial. Teve uma pessoa aqui que disse: prefiro não comentar. E a camisa chegou na mesma hora, ué. Foi? Eu achei muito bonita, o Delton Sá achou. Aí o cidadão ali: prefiro não comentar. Aí Baleia disse aqui, mas... Não, Baleia é um homem do coração bom demais, ó. É um homem do coração bom. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. 7h30 lá, viu, Jada? A gente se encontra lá, tá combinado. Alô, Arlinha, tô chegando. Vamos Sou lá. tricolor, sou tricolor. Ele tá cantando do essa Morumbi, música desde o começo. do Morumbi. Desde que eu cheguei, ele tá cantando essa música. Eu não sei de onde foi Eu que ela fiquei achou. feliz com a Eu quero classificação. ouvir também. Rapaz, o que é que você tem contra o Fluminense? Deixa eu ficar Não, feliz você tá com a cantando classificação tricolor do do Fluminense. Morumbi. O Fluminense é tricolor da Tá Laranjeira. laranjeira, tem nada, tudo é tricolor. E aquele grito que eu vi muito Romeirão. Pois é, tricolor, tricolor. Eu comecei o programa hoje já debutando a festa da torcida do Fluminense. Foi ou não foi, JF? Foi. Fluminense, além da torcida que tá lá comemorando os Estados Unidos, se reuniu hoje à tarde lá no Rio para fazer festa, né? Num clube lá. E eu tenho aqui a torcida fazendo festa. Tô feliz com a classificação do Fluminense. Não sou torcedor do Fluminense, mas fiquei feliz. E gostaria muito que o meu time também se classificasse logo mais à noite. Mas a gente sabe que é uma parada muito difícil. Bom, por aqui no timaço da Vale FM. Daniel, senta ali, Daniel. Ou senta ali em uma das cadeiras. Fica à vontade, Daniel. Se senta, E a Daniel. expulsão do Ah, cara. não, eu quero que ele se sente. Oxi. Eu quero que Daniel, ele tu se não sente. tomou banho hoje não, Daniel? Que Eu ele quero tá que ele mandando se tu se sente. afastar dele? Oxi. Por aqui no timaço a gente Rapaz, fala eu vou- também. Ele tá se superando cada Eu vez tô pedindo pior. pra ele sentar. Eu E Daniel, pedi pra você sentar, não é uma gentileza, não? Não é, não? Você tá aí, rapaz. Mandando Daniel se afastar. Churrascaria Mão Pois de chega pra Vaca cá, Daniel, tá de perto de mim, chega, portas senta aqui, abertas ó. para receber Senta você e aqui. sua família. Churrascaria Mão de Vaca tem aquele cardápio maravilhoso. Pelo amor de Deus, Senta ali na cadeira de Delta ali, ó. Na cadeira de Delta ali. Churrascaria Mão de Vaca na Rui Barbosa, esquina com a José Barrocos. WhatsApp para você receber aí o seu pedido no conforto da sua casa. 98865. Que... Não, meu não. Para essa zoada. 988657741 e o 998054212. Tem um mosquito. Ei, acho que isso é TPJ, viu? Tensão pré-jogo. Calma, João Filho. Deixa pra ficar nervoso como eu fico nervoso quando o jogo Ele começa. já tá revoltado, que ele tem que ir ali. Ainda 10 horas, faltam né? 4 horas pro jogo. Rapaz. Bora Ei, falar de pega, Só pega, Fumê pega. Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros, envelopamentos, película de alta performance e qualidade do serviço é com a Só Fumê. Rua José Marrocos 408, WhatsApp da Só Fumê 98805-4899 e Edilson não vai torcer pro seu Palmeiras hoje, João Filho. É um direito que assiste a ele, né? Fazer o quê? Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais. É o Centro Universitário Unileão, sempre com você. Bora falar do Icasa? Vamos sim, trazer informações atualizadas do Verdão do Cariri com Pedro Paulo Vieira. Em nome de Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto, tem sempre o Diniz perto de você. Como é de conhecimento, nós Um abraço pro João Hélio, torcedor do Palmeiras. Um abraço pro Tá ouvindo João, a gente boa demais. João Hélio. Quem tá mandando um abraço é Daniel Daniel de Delta. de Delta, que é É. torcedor do Flamengo. Daniel de Delta. Um abraço pra Daniel de Delta. E Daniel de Delta tá já abandonando o Flamengo pra ser Fluminense por causa de Delta, né? Oxi, se Delta pedir, ele abandona na hora. Oxi. Não, Daniel? Daniel de Delta é arrochado, menino. Mais homem. Mas Bom, em nome de Diniz Supermercado, para falar do Verdão. como demos ontem a notícia em primeira mão aqui no Vale Esporte, já da renúncia do Pereira, ele não segue na executiva do Icasa. O Pedro Paulo vai trazer mais atualizações do time do Icasa. E a gente fica na expectativa, Pedro, quem será o novo presidente do Verdão do Cariri. Boa noite, Pedro Paulo. Boa noite, JF, boa noite, Marco, boa noite a todos os ouvintes do Vale Esporte, sexta-feira, com o novo presidente do Verdão do Cariri. Após o falecimento, né, do Aloysio Gregório, Pereira assumia de imediato, Pereira renunciou e na reunião do conselho, conversei hoje com o Renato, teve uma reunião do conselho, com base no estatuto, quem assume o Verdão do Cariri? Presidente do Conselho. Sabe quem? Sabe quem? Celso Pontes. O diretor financeiro. A sucessão, presidente, vice, diretor financeiro. E o Celso Pontes é o novo presidente do Verdão do Cariri. E ele afirmou que está realmente disposto a assumir a Já presidência foi do feita Icasa. a ata, né? Eu conversei com o Renato, presidente do conselho, já foi feita a ata, o Celso assinou. O Renato me passou essa informação momentos antes do Vale Esportes
de hoje. E aí vamos em busca do Celso para ele falar já como novo presidente do Icasa para terminar o mandato, né? O mandato que vai dessa gestão que vai até o meio do ano que vem, até o mês de junho de 2026. Só a título de informação, o Celso já foi presidente do Icasa também. Sim, né? sim, que eu me lembro disso. O Celso já foi presidente e volta mais uma vez. Ele assume o mandato para dar continuidade ao mandato que era do saudoso Aloísio, que lamentavelmente nos deixou. O Pereira acabou renunciando e o Celso, nessa linha de sucessão, como trouxe o Pedro, vai dar sequência ao trabalho, né? E o Celso Pontes, além dele já ter experiência porque já foi presidente do Icasa, é bem verdade, numa outra época, numa outra situação em que os investimentos no futebol eram feitos de forma diferente, mas o Celso, ele sempre esteve ali junto às últimas diretorias do Icasa, na função de presidente, na função de tesoureiro, ou então compondo o conselho deliberativo do clube. Ou seja, não é um corpo estranho que está chegando no Icasa, é alguém que já fazia parte das últimas diretorias, inclusive da diretoria atual, onde ele assumia o papel de tesoureiro. Agora, resta saber, administrativamente falando, né? Porque eu não falo das pessoas, eu analiso o trabalho do dirigente. O Celso Ponte, ele vai mudar alguma coisa no Icasa? Vai continuar o marasmo administrativo que a gente via no Icasa após o último campeonato estadual? Tudo bem, é um time com muitas dificuldades, com muitos problemas, com muitas dívidas, mas a gente também não via nenhuma movimentação dos dirigentes. E eu repito, não estou aqui para falar da vida pessoal de ninguém. Eu analiso o comportamento do dirigente de futebol, seja do Icasa, seja do Guarani, seja do Barbalha, enfim, de qualquer outra equipe. Até porque é um programa para falar de futebol, então a gente analisa o desempenho do dirigente. A pessoa, né, tem a sua vida particular e a gente respeita todos, inclusive são pessoas da nossa amizade, que a gente gosta e quer bem. Mas como dirigente, ele vai mudar alguma coisa no Icasa ou vai ficar do jeito que está, PPV? Não, que a gente vai buscar ouvir dele, né? Porque de imediato agora toda essa questão burocrática sai do nome do Aloísio do Pereira para entrar o nome do Celso. E o que deixa o torcedor animado é aquela possibilidade do acordo, né? Agora já tem um nome para assumir e que seja resolvido para que o Icasa possa tocar o seu barco, resolver, receber essa aí, porque a informação que a gente tem é que o acordo estava sendo feito para sobrar um pouco para o Icasa já participar da Fares Lopes e tentar voltar ano que vem com participação em competição nacional e com um time mais forte, com mais recursos para disputar a Série B e retornar à primeira divisão do estadual. E quem assume a vice-presidência do Icasa com a renúncia do Pereira? Aí é o vice-presidente do deliberativo ou tem que ver com a questão do o estatuto, novo presidente, né? Pode indicar alguém, né? É isso que a gente tem que tirar. Qual será a linha sucessória, informar, né? Depois do diretor financeiro, qual é o próximo cargo que assume, né? Deve subir a escadinha, né? O diretor financeiro assume, Resta saber quem vai assumir agora o setor que era do Celso, né? Isso. Quem vai assumir o setor financeiro do clube, responsável pelas finanças, tudo que entra, tudo que sai do Icasa. E com relação ao que o Marco fez o questionamento, com relação ao como é que fica o novo próximo vice-presidente, né? Tem que ter um vice-presidente, né? E muito mais do que nomes, quais serão as ações? Né? Porque não adianta apenas colocar o nome lá, seja quem for, e a gente deseja que seja uma pessoa que possa obter sucesso, mas, sobretudo, o que é que interessa para o torcedor do Icasa? Não é se o presidente é Pedro, Manuel, João, Francisco, Antônio, Celso, né? Ah, é o Celso. Bom, ótimo, beleza, parabéns, e a gente está torcendo sempre para que as coisas deem certo. Mas é preciso, sobretudo, ações. Porque o Icasa tem uma grande torcida, uma torcida exigente, que está muito decepcionada pelo que aconteceu com o Icasa nos últimos anos, não obstante o esforço dos dirigentes, mas infelizmente a coisa não aconteceu, não rolou, né? Que os jovens usam muito isso, não rolou, não deu match, né? O Icasa não conseguiu seus objetivos.
Ok, infelizmente morreu o nosso amigo Aloísio, que era uma pessoa que, como cidadão, como pessoa, eu gosto muito e nunca deixarei de gostar. Agora, como dirigente, o que é que o Celso pretende fazer à frente do Icasa? Está aqui todo o espaço para que ele possa vir dizer, e a gente vai apoiar. Assim como qualquer outro dirigente, a gente apoia no sentido da nossa expectativa para que as coisas deem certo e que o Icasa saia dessa situação. Exatamente, é tudo que a gente quer, que se resolva logo e que o Icasa volte a ativar a sua marca e participe da Taça Fares Lopes, né? Consiga achar um meio já para manter a marca ativa ainda este ano com o futebol profissional. E ainda que não dê para participar da Fares Lopes, mas que o Icasa possa ter um projeto ano que vem para ser um time que possa retornar à primeira divisão. Primeira divisão ano que vem vai ser muito difícil. A segunda, se quer dizer. Aliás, desculpe, a segunda. Segunda divisão vai ser muito difícil ano que vem para qualquer time do Cariri. Porque vai ter um campeonato do Cariri dentro da segunda divisão do ano que vem. 50%, né? E você não acha que para qualquer time, assim, eu vou citar, já que a gente está falando do Icasa, você não acha que é fácil para o Icasa superar o Crato, o Guarani, o Barbalha, porque sobretudo entra também a questão da rivalidade local. O Cariri que deixou o Icasa na Série B em 2024. Exatamente, então não pense você que é fácil para ninguém não. Todos vão em busca de recursos para investir nos seus times, né? Perfeitamente, então vai ser uma segunda divisão ano que vem muito mais competitiva. Então eu penso da seguinte forma, se der para participar da Fares Lopes, beleza, ótimo, bato palmas. Mas o projeto principal para o torcedor do Icasa é a Série B do ano que vem. Esse time tem que subir, minha gente. É inconcebível que um time do tamanho do Icasa, com histórico, com a torcida, com a visibilidade, com o espaço em mídia que esse Icasa tem, fique mais um ano na segunda divisão. Então, assim, urge o dirigente que está assumindo o Icasa agora entra com essa responsabilidade. É um peso nas costas? Mas é aquela coisa também. Você não é obrigado a assumir nenhum clube de futebol, não. Mas no momento em que você assume, tem o ônus, né? Tem o bônus e tem o ônus também. Então é a responsabilidade muito grande. Pedro, mais algum detalhe que gostaria de acrescentar? Só segunda. Segunda você volta. Eu volto. Você volta, Se Pedro, Deus segunda-feira? E segunda eu tô por aqui ainda. Ah, muito bem. Tá certo? Vamos pra cá? Pro intervalo? Sim? Tá bom. O senhor quer ir? Você já mandou o Daniel sair de perto de você? Não, eu né? mandei ele sentar. Eu pedi pra ele sentar. Eu não mandei, eu pedi pra ele se sentar. Porque Daniel vem e sempre fica em pé. Então, eu fiz aqui um ato de gentileza, eu pedi que ele se sentasse. Tá bom. Tá bom? Vamos ao intervalo, gentil JF. A gente volta já. A gente volta já, com muito mais. Fica por aí. Vale FM. Férias! E que tal começar com o pé direito, meu povo? O Cariri da Sorte preparou um presentão pra você curtir as férias do jeito que merece. No quarto sorteio tem um Chevrolet Onix mais R$5.000 em dinheiro. Um Onix novinho mais R$5.000. Você ouviu certo. Um Onix mais R$5.000 no bolso pra fazer o que quiser. E ainda tem mais. R$5.000 no primeiro, R$5.000 no segundo, R$5.000 no terceiro sorteio e R$5.000 no Giro da Sorte. E o melhor, dupla chance. São 2 chances de ganhar. Garanta já o seu Cariri da Sorte com os nossos vendedores ou pelo aplicativo. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. A Amanda sempre sonhou em fazer faculdade, mas não sabia por onde começar. Com a nota do Enem, ela entrou na Unileão com bolsa de 100%. E enquanto esperava o FIES, já começou a transformar sua vida. Na Unileão, histórias como a da Amanda acontecem todos os dias. Somos recordistas em vagas na região. E todos os candidatos inscritos foram pré-selecionados nos últimos semestres. Unileão, histórias reais, mudanças reais. Saiba mais em unileão.edu.br e inscreva-se já. Atenção Juazeiro e região do Cariri. Protebem, proteção veicular. Cobrimos roubo, furto, colisão, até R$150 mil de danos a terceiros, rastreador incluso, sem aumento na parcela e com parcelas a partir de R$ 42,36 para motos, R$ 94,87 para carros, reboque ilimitado em caso de colisão. De moto a caminhão, a Protebem faz sua proteção. Fale com o Dantas, um de nossos especialistas. Fone 88 981 52 87 69. Protebem, proteção veicular. Farmácia
Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Juazeiro do Norte vai investir mais de 450 milhões de reais na infraestrutura. E o Psyu Juazeiro é o nome do programa que engloba tudo isso. Com o Psyu Juazeiro serão realizadas obras de pavimentação asfáltica, urbanismo e drenagem, promovendo melhoras significativas na infraestrutura e na qualidade de vida da população. Então, sempre que você ouvir falar em Psyu Juazeiro, é porque tem investimento da Prefeitura e será o maior da história. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Brutalmente conectada, brutalmente valente, motor Duramax com 207 cavalos e carregada de itens de segurança, alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão dos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais, com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. Vale FM. Vale FM. Marco Valério. De volta pela Vale FM. Lembrando que no posto Asa Branca, etanol 4,99. O papagaio já passou lá também, viu? Maravilha, maravilha, maravilha. Posto Asa Branca sempre com o melhor combustível, tanto para o seu carro como para a sua moto. Passa lá. Qual o endereço do posto Asa Branca, Marco Valério? Rapaz, pergunta ao papagaio, ele é que vive lá. Diga aí o endereço do posto Asa Branca. Manuel Coelho com Pedro Henrique de Souza. Manuel Aí. Coelho com Pedro Henrique de Souza, meu amigo. É vendo aí? cliente VIP. É, eu passo lá e tá lá na loja de... Você tá é por fora. É, no arzinho condicionado, todo envidraçado, a loja bonita. Cê tá Precinho bom, rapaz, lá também. Cê Eu tá fiz um por lanche lá, fora um do dia desse lá, rapaz. muito bom, viu? Deixa eu falar também da Sigma Clínica de Gestão Ocupacional. João Filho, Sim. você não levou o potinho Que negócio de pra fazer potinho? o exame lá na Sigma. Por sinal, a lata de Neston já tá pronta já. Filho. Eu levo segunda-feira. Aí você quer matar o analista, né? Ah, meu amigo. Pelo ah, amor de Deus. Esse negócio de fazer potinho. Meu amigo, vai fazer exames laboratoriais, passou no médico, ele passou aquela relação de exames que tem que ser feito no laboratório, vá na Clínica Sigma, que além de ser uma clínica de gestão ocupacional, né, para exames para os colaboradores das empresas, também atende o cliente particular com precisão, resultado qualificado, ótimos equipamentos e profissionais, além do menor preço. Entre em contato com a Sigma. O telefone da clínica é 992220064 e também você pode ir diretamente na Rua Padre Cícero, 941. Ah, peguei aqui uma série de exames, vou fazer um orçamento. Passa na Sigma. Rua Padre Cícero, 941. A direção é do meu querido amigo, o botafoguense Caleb Cajueiro, campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Bom, reta final aqui do programa Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Vamos falar com antes? Meu filho, quem tá mandando aqui no programa já é você, ó. Seu Fluminense já tá na semifinal. E mais tarde você vai torcer pelo Palmeiras, né? Uhum. Então, você tá com tudo, JF. Ah, muito bem. Por conta disso, vamos falar com o Anderson Luiz. Em nome de Diniz Supermercados. De canto a canto, em todo canto, tem sempre o Diniz perto de você. Tem sim. O meu amigo de fé, meu irmão camarada Anderson Luiz. Traz informações atualizadas do Guarani de Juazeiro pra Hoje é gente. dia 4, já deu certo? Já. Ah, O Antes. Fala o Antes.
Boa noite, Anderson. Boa noite pra você, Não, João não Filho. tem vinheta, não. Boa noite, Marco. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. Falar do Rubro Negro Juazeirense, que está abrangindo um pouco mais as suas categorias de base. A gente já tem o Guarani trabalhando com Sub-13, com Sub-15, Sub-17 e Sub-20, mas o Guarani vai aumentar mais ainda pro Sub-16. A garotada de 16, até 16 anos vai participar do campeonato da Cariri Cup. O Guarani já está inscrito nessa competição e a garotada de 16 anos vai fazer parte dessa competição. E é uma categoria que o Guarani já tem duas competições nesse momento, tá? Participando da Copa São Sebastião e também vai participar do Campeonato da Liege. Então o Zé Ivan ainda vai atrás de mais atletas para reforçar mais ainda essa categoria dentro do Rubro Negro Juazeirense. Lembrando que o Guarani segue trabalhando segunda, quarta e sexta com a garotada, foco no Sub-13 e Sub-15 e nesse momento também com o Sub-16 e ainda segue trabalho com o Sub-17 e Sub-20. Todas essas categorias o Guarani está trabalhando, no momento são 5, focado em todas essas competições que o Guarani está participando. E o Guarani, ele não tem nenhum tipo de problema administrativo hoje, né? É um time bem organizado, até aquelas picuinhas, aquelas querelas que às vezes aconteciam no ambiente interno do Guarani. Eu acredito que o presidente Zé Ivan conseguiu apaziguar, faz esse investimento agora nas categorias de base, até porque nem que quisesse o Guarani teria algum campeonato profissional para participar agora. E a expectativa é que o time vá para Fares Lopes no segundo semestre e já começar a montagem do elenco para a Série B do ano que vem, né, Anderson? É bom que se diga que esse ano no Guarani é ano de eleição. O Zé Ivan termina os seus 3 primeiros anos à frente do Guarani e esse ano deve ser novamente eleito como presidente do clube. Até ensaiou uma saída do clube recentemente, mas depois de tudo que está acontecendo, esse trabalho com as categorias de base, voltou novamente a motivação do presidente Zé Ivan, só que ainda, Marco, ainda necessita de apoio, ainda precisa de um apoio ainda maior da questão empresarial aqui da região. O Guarani planeja, nesse segundo semestre, aumentar um pouco mais o seu marketing em relação a isso, procurar alguns empresários para poder arrecadar mais e por isso que está fazendo esse trabalho com as categorias de base, para que o nome do time sempre fique em ascensão, para conseguir receitas para equipes. Então, a intenção é participar da Fares Lopes também com essa intenção de conseguir recursos, pensando já num resultado positivo no Campeonato Cearense do ano que vem. Tá bom então, Anderson Luiz com informações atualizadíssimas do Guarani de Juazeiro aqui com o timaço. Você vai dar uma passadinha lá em Missão Velha? Vamos lá agora. Da Vale FM, sempre em nome de Diniz Supermercados. De canto a canto. Em todo canto você vai encontrar o Diniz bem pertinho de você. Tá certo. Anderson Luiz, que será Missão Velhense na noite de hoje. Ah, muito bem, eu não tenho a menor dúvida Valeu, disso. Anderson. O bicho chegou aqui todo pronto, cheiroso, rapaz. Esse Anderson Luiz é danado, viu? É danado, é danado. Manda um abraço pra quem tá no YouTube, pode ser, João Filho? Anderson Luiz puxou o Padim. É verdade, meu compadre, exatamente. Puxou o Padim dele, não o culpado, não o seu culpado. Ah, sim, o Padim, né? Tá certo, tá certo. Um abraço pro José Cícero, ele colocou aqui: vamos falar dos nossos times, eu moro aqui em Juazeiro e não do Rio de Janeiro. O José Cícero não é torcedor do Fluminense. E ele não escuta o Vale Esportes Não, também que com isso não, frequência, né? Não, ele não deve porque- escutar com frequência porque a gente fala Não, é porque sempre. ele mandou essa mensagem lá no início do programa. Porque a eu gente tô fala lendo agora. todos os dias, a gente fala sempre, né? Mas José Cícero, obrigado pela sua audiência, Muito sobretudo. obrigado, muito obrigado. E a gente falou tanto do Icasa como do Guarani Todos também, né? os dias tem destaques aqui, tanto do Icasa como do Guarani. Não E a deixe. gente abre espaço pro futebol amador também. Uhum. A gente fala do Crato, do Barbalha. A gente queria era ter calendário, os clubes estivessem em atividade em competições profissionais, pra gente estar falando mais ainda. Não fique nervoso, não. Não, mas. Não fique nervoso, não. Tranquilo. José Cícero, obrigado pela mensagem. Um abraço Mande para o mais José vezes. Cícero. Ei, você já vai. Um abraço vai para não, né? Regilane Ferreira. Alô, Regilane, um abraço. Poxa, tu manda o cara sair, depois não quer Eu que tô ele vá perguntando embora. se ele vai, se ele não quer que ele vá agora. Um abraço para João Hélio. Boa noite ao Você pessoal só do vai Timaço comigo. da Vale. Um alô para João Filho, sou seu fã. João Hélio, tu és fã de João Filho, João Hélio? João Hélio é gente boa demais. Hoje da Palmeiras. Alô, Marco Valério, aquele abraço. Deus te ouça, viu, João Hélio? Deus te ouça, João. Já o Brito Júnior coloca: boa noite a todos. Hoje da Chelsea. Eu acho que o Brito Júnior é corintiano. E se ele for corintiano, ele tem que torcer pelo Chelsea mesmo. É, rapaz. Tá certíssimo, O viu, time Brito dele não Júnior? tá lá, ele tem que escolher um time pra torcer contra. Né? Não, não é isso não, João. Filho. Não é isso não, Márcio. É não? Se o Palmeiras não tivesse lá, você torceria pelo São Paulo? Ou Não. pelo Corinthians? Não. Então, deixa o rapaz torcer Então, contra. o time dele, se por acaso ele torce pra algum time que não esteja no Campeonato Mundial, Ainda que tivesse, João Filho, ele vai torcer pelo time dos outros. ele não vai torcer pelo Chelsea?
Mas o Chelsea é um time que vai ganhar do rival dele. Então, pronto. Então, tá certo, homem. Tá certo Brito ele. Júnior, você tá certo. Eu tô Tá com você. certo, Brito. Se você não tem um time lá que é do seu coração pra torcer, você vai torcer pra um outro time. Rapaz, tu é chato, né, João Filho? A matemática é simples aí, Pelo mano. amor de Deus, homem. É básico. Aí ele vai torcer pelo Palmeiras, pro cara que torce Palmeiras, depois tira a onda da cara dele. Aí você tá certo, Brito. Tá Tem que certo, torcer Brito. contra. Torça Tem que torcer contra. contra. Torça contra. Oxi, claro. Ora, se fosse o Corinthians, eu torceria contra. Eu também. Então ele tá certo. Ele tá certíssimo. Um abraço pra você, Brito. Abraço, Brito. Marcelo Balbino botou aqui. Boa noite, tô ligado, Marcão. Obrigado, então, pessoal que manda mensagem do nosso canal Rádio Vale FM 99 Oficial. Se o pessoal que tá assistindo puder deixar o joinha também, eu agradeço, tá certo? Muito bem. Nosso canal no YouTube, oferecimento da Pizzaria Hamburgueria Val. Você pode fazer o seu pedido pelo 988-42-9514. Chegou uma mensagem aqui. Rola uma pizzazinha na hora do jogo do Palmeiras, JF? Ou você perde a fome na hora do jogo? Eu não tenho outra atenção. O meu olhar é direcionado 100% pra tela da TV. Ainda bem que tem um intervalo, né? Tem, pra respirar 15 um pouco. minutos dá pra... Dá pra respirar um Ou pouquinho. então forra o estômago antes, né? Mandar um abraço aqui pra Larissa Mirelli. Ela mandou uma mensagem aqui, eu não entendi muito bem. Larissa, boa noite. O Chelsea mandou lembranças. Oi, JF. O jogo nem começou ainda. Isso é Como é com que você. como é que ele pode mandar lembrança? Um abraço pra você, minha linda. Um beijo muito grande, tá bom? Obrigado Um abraço pela também sua pra audiência. Célio Souza. Mas, JF, no futebol, bom é a resenha. É importante. Bom é a resenha. É importante. Aí eu não entendi, foi nada agora. Ela botou campeão em cima de vocês. Pode ter que seja naquela decisão do Campeonato Mundial. Foi há 2 anos, Marco? Que o Palmeiras perdeu por Chelsea? Foi 21. Foi 21, né? Foi 21. Muito bem. Pronto, aí ela já mandou o recado dela, né? Tá legal. Tá tirando onda com Mandou você. com um pouquinho de atraso, né, Larissa? Mas tudo bem. Não vai ter o jogo ainda, mano. Não, mas ela falou, foi campeão em cima de vocês. Mas não já passou o jogo? Sim. Mas, João Filho, você vive dizendo que o Palmeiras foi campeão em cima do Flamengo. E não foi? Então você assuma quando alguém disser que o time foi campeão E em eu cima tô do neg- Palmeiras. e eu tô negando? Você tá dizendo que a moça tá atrasada? Mas ela tá atrasada, Ô, sim. Larissa Manoela, você tá certa. Pronto, agora a mulher é a... Larissa, você tá correta É a também. atriz. Larissa, um abraço pra você. Tô falando com a Larissa Manoela e não sabia. Vamos pra onde agora, João excelência? Filho, você tem a modo, João Filho. Eu não tô dizendo nada. Larissa, é João Filho, viu? Não é um programa não. Fico com raiva só dele. Não, ela não fica com raiva de mim, não. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor local do Cariri. É bom pra demais, você é bom demais. assistir aquele jogo no telão, aquela comida Ora. deliciosa. E tem delivery 98865 7741. Um abraço pra Maria Milene, mandou mensagem também. Hoje vai ser 3-0 pra quem, Maria Milene? Ela disse pro Chelsea. Que maravilha, Maria Milene. Um abraço pra você. Maravilha pra ela, pra mim não. Maravilha pra ela. Obrigado pela audiência, Maria Milene. Ela tá com a foto aqui do Mickey Mouse. Ela deve ser fã do Mickey Mouse aqui. Aí, tá Um certo. abraço pra você, Maria Milene. Que pena que você vai errar no placar, minha linda. João Filho. Kilmer de Campos João tá com a gente Filho. aqui. Vamos com o Kilmer? Olha, eu só quero fazer um pedido. Que o Kilmer Jagger de Campos não torça pelo Palmeiras. Pode torcer pelo Chelsea, pelo amor de Deus, Kilmer de Campos. Se tu trouxer o azar do Ferroviário pro Palmeiras, nós estamos mortos. Vamos renovar o compromisso de conversar a madrugada todinha hoje, se Deus quiser, como fizemos em 21, Kilmer de Campos. Um abraço, boa noite. Marco Valério, para seu juízo, hoje eu estarei torcendo Palmeiras. Eu não gosto do Chelsea. Então, se a gente tinha alguma chance, eu acho que já madrugada era. fora vai rolar um bate-papo meu e do JF. Ora, não. Se Deus quiser. Bom, Arrocha. Eu tô sentindo um cheiro de Fluminense e Palmeiras na semifinal. Bom, o Jorge Recalde, jogador do Ceará, se despediu do Vozão nas redes sociais no dia de hoje. Ele que marcou 49 jogos com a camisa do Ceará, fez 5 gols, se despediu da torcida alvinegra, está se despedindo do Ceará Sporting Clube e está indo embora. O jogador chegou ao Vovô em 2024 e o destino do Jorge Recalde deve ser El Paraguai. Vai vestir a camisa do Libertad do Paraguai. Outra informação aqui da capital, o time do Ferroviário fez coletivo de apronto agora há pouco e o pessoal gostou, viu, do que viu do Fluminense. O pessoal vibrou com a história do Fluminense. Tomara que
o brio do Fluminense, a vontade de vencer do Fluminense empolgue os jogadores do Ferroviário amanhã contra o Souza da Paraíba. O time está definido com o futebol de João Vitor no gol, tá do meio, meu filho. João Vitor no gol, Cauê Leonardo, Wesley Júnior, Léo Paraíso e Ailton Santos, o atleta Kevin Rivas, Ramires, Garibe e Brian, Felipe Cruz e Ciel. Este 11 do Ferroviário joga amanhã às 17h30. O Fortaleza confirmou o empréstimo de Cardona, o argentino zagueiro. O jogador entrou em campo pela última vez contra o Talleres de Córdoba. Está indo para a Argentina vestir a camisa do Tigre. E outra informação do Leão: o Leão acabou de acertar a venda do atleta colombiano Borrero. Borrero é aquele que eu trouxe a informação acho que há 15 dias e o Delton Sá ficou espantado se esse rapaz jogava no Fortaleza. Pouco apareceu, está indo embora e o Fortaleza vai botar no bolso 8.100.000 reais pela venda do Dylan Borrero. Ele está indo para o futebol norte-americano, como eu falei ontem, para o New England Revolution jogar a Major League Soccer, a primeira divisão norte-americana. São estas as informações aqui da capital. Já estou com a minha camisa em verde e branco passada, a que eu comprei em São Paulo, e vou torcer pelo Palmeiras. Tem até vinheta do Palmeiras por aqui já ensaiada. Arrocha aí. Palmeiras! Bom é o Equio, viu? Bom é o Equio. Gostei. Abraço, Kilmer. Valeu, Kilmer. Grande abraço, querido Kilmer de Campos, trazendo informações precisas da capital. Já tem um jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Bola em andamento, aliás, jogo em andamento, bola rolando agora às 19 horas, Coritiba e Volta Redonda 0-0. É o único jogo de hoje da Série B, né? Única partida, Coritiba e Volta Redonda. Muito em função da TV, né? Você vê que quase todo dia tem um jogo, né, pra TV mostrar, né? Pra se encaixar na grade da TV. Um abraço aqui, Marco. O cidadão mandou mensagem, José de Aristides. Ele colocou, boa noite, João Filho, boa noite, Marco Valério. Aqui é José de Aristides e doutor Elson Santana. Um abraço, obrigado pela audiência. Eu me lembrou. Deve ser doutor Elcio, né, de Missão Velha. Me lembrou o doutor Elcio Santana, né? Irmão do meu querido amigo doutor Micael médico Santana. otorrinolaringologista, que Isso. foi o médico que me operou há muitos anos atrás. Eu tive um sério problema de amígdalas. Eu retirei as amígdalas e o médico responsável foi o doutor Elcio Santana. Fez o procedimento, acho que mais de 15 anos atrás que eu fiz o procedimento. Beleza, JF. Bora pros palpites? Vamos lá. Fluminense já está classificado para a semifinal. Parabéns ao Flusão pela classificação. Palmeiras e Chelsea. Quem passa, João Filho? Eu acredito na classificação do Palmeiras. João Filho, eu volto a dizer o que disse no começo do programa. Sim. Para mim, o Chelsea é um time superior. Sim. E tem o favoritismo para se classificar. Eu não sei porquê, alguma coisa me diz que o Palmeiras vai classificar. Acredito nessas colocações que você fez aí da superioridade, da qualidade, mas acredito também que o Palmeiras vai superar essas adversidades e ao final da partida vai comemorar a classificação. Bom, amanhã os dois outros jogos, não teremos jogos no domingo pelo Mundial de Clubes. Paris, Saint-Germain e Bayern, 1h. Quem passa, JF? Para mim passa o PSG. Rapaz, aqui é difícil aqui é jogo triplo, É viu? jogo duro. Mas para mim passa o PSG. Para discordar de você, eu acho que o Bayern vai passar aqui. Tá? E vai ter logo mais também, 17 horas da manhã, Borussia Dortmund contra do Bayern. E tomara que a gente possa ter uma semifinal, né? Clubismo à parte, seria muito bacana para o futebol brasileiro ter dois times na semifinal e aí já garantiria um time na grande decisão. Vamos esperar, vamos ver o que é que vai acontecer, né, João? Vamos esperar e torcer muito para que aconteça, né? Valeu, gente, um abraço, bom final de semana. Amanhã, 7h, tô no Balanço Geral aqui, ó, na Vale FM. Um abraço, gente, boa noite e até a próxima, se Deus quiser. É sempre muito bom saber que você tá com a gente aqui na Vale FM, a dona do primeiro lugar. Boa noite. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Bricks em inglês quer dizer tijolos. Implicitamente o que ele dizia é, se você quiser construir um patrimônio,